Olá, meu querido amante de livros e de bolos. Bem-vindo ao meu canal, espero que você goste. Eu sou Ed Vanfel e hoje é dia de crítica literária. Eu li O Exorcista. Tcharam! Bom, para quem já me conhece, você sabe que eu adoro coisas de terror, adoro filmes de terror, eu adoro livros de terror, só que assim, escrever terror nem sempre é fácil. Tá, eu já li vários livros de terror que eram enfadonhos, que não conseguiram me chamar a atenção, não conseguiram nem me dar medo. Então eu fiquei assim, será que devo ler esse livro ou vou me decepcionar? Eu confesso que eu não tenho muita lembrança do filme, tá? Eu era muito pequena quando eu vi e eu não revi, né? Erro meu, tá, gente? Falha minha. Mas são aquelas coisas que você vai deixando para depois, um dia eu vejo, e acabou que eu nunca vi. E realmente eu tenho pouca lembrança, e não tenho uma lembrança de ter tido medo, tá? Então, eu não sei nem se eu vi direito, porque eu era tão pequena, não sei. Então, assim. Mas por que eu fui ler esse livro? Veio do nada essa vontade? Hoje eu acordei. Vi o noticiário, olhei assim, vou ler O Exorcista. Não foi bem assim, embora é algo perfeitamente possível dentro do nosso país, né? Mas é porque eu li, antes dele, eu li este daqui, que não tem nome, né? Porque essa é a capa, mas o nome tá aqui atrás, porque ele é diferentão, que é Legião. E aqui tá escrito aqui, ó, a continuação de O Exorcista. Aí eu falei assim, bom, vou ler porque eu achei bonito, achei a capa interessante, achei a produção legal e vou ler. Nem me ocupei em ler O Exorcista. E, na verdade, não fez muita diferença, porque realmente ele não é exatamente uma continuação. Ele tá mais para uma spin-off, tá? Mas eu amei o livro, eu gostei muito da escrita do William Peter Blatty e me tornei uma fã, né? E aí eu fui e Renato falou, você sabe que você tem o Exorcista na sua biblioteca? Eu falei, tenho. E aí eu fui lá e achei, e realmente eu tenho esse daqui, que eu não sei nem de onde exatamente veio, se eu ganhei ou se eu realmente comprei. Gente, quem ama livro, sai comprando livro que nem um louco e no final acaba não conseguindo ler tudo. E eu estou tentando agora ler tudo que eu tenho. Muita coisa eu percebi que eu já li, então eu não estou me sentindo tão mal assim. Mas eu estou lendo e, como eu falei, para fazer o meu processo de desapego, muitos deles eu estou sorteando aqui no canal, tá? E aí eu li O Exorcista e aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei deste livro. Em primeiro lugar, eu vi outras críticas no Scoob, inclusive, eu estou lá no Scoob, se você quiser me acompanhar lá, será um prazer. E algumas pessoas não gostaram, algumas acharam chato, outras não entenderam. Enfim, mas algumas gostaram, né? Sempre tem pessoa que gosta, pessoa que não gosta, tudo bem se não gostar. E aí eu fiquei até confusa, eu falei, gente, as pessoas não gostaram desse livro, por quê? Porque eu achei esse livro muito bom. Eu achei ele muito bom, eu achei que a narrativa dele é muito poética, é muito lírica, e ele trata muito de coisas que vão dentro do coração. Então, só para você ter uma ideia do resumo da história, embora você já esteja provavelmente careca de conhecer pelo imaginário popular, basicamente a história é do Padre Carras, e o Padre Carras, ele tem, não é com ele que começa. Não é o Padre Carras que começa o livro, quem começa é o Padre Mary, mas o Padre Carras ele está numa tremenda de uma crise de fé. E ele é o conselheiro, ele também é um psiquiatra formado, e ele é o conselheiro dos jesuítas lá, né, dos outros padres. Como pode ser um conselheiro que está com crise de fé? Como é que ele vai aconselhar outras pessoas que estão com crise de fé? Então ele está meio que... E ele acabou de perder a mãe, e ele tem muita culpa nessa perda, assim, ele sente muita culpa, e aquilo atormenta ele, então ele está num momento muito ruim da vida dele, está num momento assim que você sente a dor dele, sabe? Ao mesmo tempo você acompanha a Chris, que é uma... Chris McNeil, que é uma atriz, e ela é uma atriz assim já muito bem sucedida, não é figurante não, ela já está lá no momento da vida que ela já está próxima para dar o próximo salto, que é ir para a direção, que é uma coisa dificílima, e ela está bem com isso, né? Tem a casa dela, está bem assentada na vida. O problema é que a filha dela, a Reagan, começa a apresentar alguns comportamentos meio estranhos. E ela começa, ela é ateia, então ela começa a buscar algum tipo de solução na medicina convencional. E ela leva médico, tem clínica, tem tudo que tem direito, só que assim,
existem explicações para tudo que ela sente, explicações, só que não são explicações que em algum momento, ela toma remédio, nada faz efeito, vai piorando, até que em algum momento os próprios médicos falam, você já viu um exorcista? Aqui, caiu aqui um fiapo do meu cabelo no chão, vamos conversar. A senhora já procurou um exorcista? E assim, e ela tá tão desesperada que ela acaba buscando a ajuda da igreja, né? E quem cai na mão dela é justamente o Padre Carras. E o Padre Carras, nesse momento de crise de fé, ele está tentando achar explicações lógicas para tudo o que está acontecendo com o Reagan. E o autor, né, o Blatty, ele me parece um ávido pesquisador da área médica, porque ele tinha muito conhecimento tanto no Legião, né, quanto no Exorcista, de tudo que pode acarretar um caso de exorcismo, ou, por exemplo, não um caso, mas tudo que pode acarretar os sintomas, né, de um caso de exorcismo. Então, vamos dizer que você falou em outras línguas. Aí tem uma explicação que você pode ter ouvido essa pessoa falando numa língua enquanto você estava dormindo, aí você absorveu. Então, são várias explicações lógicas para o que estava acontecendo. E é isso que a igreja pede para que ela autorize um exorcismo, tem que ser alguma coisa muito, muito certa para evitar que se volte à Idade Média, onde se queimavam pessoas só porque elas eram diferentes, né? Então, esse tipo de coisa. E você começa a acompanhar, né, essa junção, né, da até e do sem fé no momento de um exorcismo, né? E, ao mesmo tempo, nós temos um detetive chamado Kinderman, que é um personagem que às vezes até parece que ele caiu de paraquedas ali, sabe? Porque no final das contas ele acaba sendo um ponto de tensão, digamos assim, porque ele está investigando um assassinato que tá ligado àquela casa, né? Então tá ligado àquela situação, né? Então assim, você fica meio preocupado quando ele aparece, quando ele começa a investigar, mas ele parece ser uma pessoa muito doce, uma pessoa muito legal, mas ao mesmo tempo ele é muito esperto. Enfim, esse é o personagem, né, do Kinderman. Então, e nós temos o Padre Dyer, que é quase um alívio cômico, ele é uma brisa de ar fresco, como eu falei lá na resenha. Eu fiz uma resenha por escrito, se você prefere também dar uma olhada na resenha, tá lá no alcateia.com, que eu tô botando agora todas as resenhas por escrito lá. E aí, beleza, né? Essa é a história, né? E depois a coisa desemboca lá no exorcismo, que vira tipo um filme de terror. A questão é que algumas pessoas podem talvez se irritar ou podem ficar um pouco cansadas, porque a narrativa, ela, como eu falei, ela é muito poética. E em dados momentos, ela busca muitas explicações, ela tem o seu ritmo, e o ritmo dela me agradou. Eu não gosto de coisas tão estabanadas, eu gosto até, né, de um Harlan Coben da vida, eu gosto, mas aqui eu não senti ela lenta, eu senti que ele estava trabalhando os personagens, e eu gostei muito da forma com que o Blatty trabalha os personagens, eles são reais, você consegue sentir aqueles personagens, você consegue se conectar a eles, você entende a morte você vive a morte da mãe do Carras, você vive a amizade do Dyer com ele, você vive a preocupação da Chris com a Reagan, com a filha, e até os dois empregados que ela tem, que são dois suíços, assim, que ajudam ela na casa, né, nos serviços de casa, eles são personagens também que você consegue se conectar, mesmo um deles parecendo o Dolph Lundgren. Na minha cabeça era o Dolph Lundgren, porque era um cara suíço, com aquele jeito meio quase alemão, porque até chegavam a chamar ele de alemão, que respondia friamente a qualquer pergunta que fizessem e raramente mostrava alguma emoção. E todos eles são críveis, todos eles são personagens que você olha e fala, nossa, essas pessoas existem. Eu achei muito legal, por exemplo, que a pesquisa dele foi muito boa, por exemplo, na profissão da Chris, porque é uma atriz, beleza? E aí você imagina, poxa, mas como é que funciona a vida dela, como é que ela vai... como é que é a parte de um bastidor. Então ele fez toda a parte, ele fez todo o dever de casa. Então um livro com uma boa pesquisa, e que essa pesquisa não fica parecendo, mamãe, eu fiz meu dever de casa, gostou? Fica realmente uma coisa que está inserida dentro da trama, dentro dos personagens, é a melhor coisa que tem, que é isso que serve a pesquisa. Tem muito livro que faz da pesquisa o emblema, tipo
tipo um troféu, que aí faz aquele texto acadêmico, chato pra caramba, tipo para mostrar, eu pesquisei, viu? Eu pesquisei pra caramba. A pessoa não quer saber se você pesquisou, ela quer uma boa história, mas ela vai saber se você não pesquisou. Então a pesquisa, ela acaba sendo um pano de fundo e ela acaba sendo uma coisa que algumas pessoas não dão muito valor, né? Mas elas vão perceber se você está inventando um monte de coisa. Então ele fez uma boa pesquisa praticamente em tudo aqui, eu achei tudo bem bacana. E a única coisa, assim, eu tenho ressalvas, tanto que eu dei 4 estrelinhas, 4 patinhos de lobo para ele, eu não dei 5. Por quê? Porque existe aqui para mim um limite na falta de fé, tá? Tá, beleza, você tem que ver tudo que é possível, ainda porque, vamos localizar esse livro, ele foi escrito em 71. Eu lembro que eu ficava muito irritada quando eu era criança e eu via filmes, desenhos, seriados, sempre todo seriado tinha um episódio de assombração. E no final não era uma assombração. No final era um engodo, era uma tramóia, era um golpe, e aquilo me deixava muito irritada. Porque eu queria acreditar e muitas vezes eu sentia que aquilo estava me dizendo para não acreditar em nada. Então aquilo me deixava meio chateada. E eu acho que esse livro é meio que um fruto da época, porque ele fica tentando te dizer que aquilo não é real. Ele fica mostrando possibilidades, como é que se diz? Plausíveis, lógicas, compreensíveis, para dizer que não existe um mundo espiritual, não existem demônios, não existem fantasmas, não existe assombração, não existe nada disso. Tudo isso tem uma explicação lógica. E olha só, nada contra, eu acho que inclusive a gente tem que procurar sim uma explicação lógica para as coisas que a gente vive, mas a gente tem que compreender quando a explicação lógica passa do ponto e ela fica mais maluca do que a explicação espiritual. Por exemplo, quando a Chris, finalmente, a menina já estava reclamando que a cama estava pulando. Isso não é um spoiler, porque eu acredito que você deva supor que aconteçam coisas nesse livro e que você já tenha visto o filme. Mas não chega a ser um spoiler. A cama estava pulando, a cama está sacolejando. Ok. Aí a Chris acha coisa da cabeça dela, porque ele é uma téia, tem mais o que fazer e tal. Mas numa hora a mãe vê a cama pulando, com a menina em cima gritando desesperada. E aí a explicação médica é que existe uma doença que os músculos podem dar pequenas convulsões e aí deu a ilusão da cama estar pulando. Olha, era uma criança, assim, tá? Se fosse uma pessoa adulta, corpulenta, pode ser, mas uma criança fazendo a cama pular é um pouco too much, assim, você acreditar nisso. Então tem uma hora que as explicações que vão tentando dar, até do Padre Carras, começam a sair do... Eu sei que ele está numa crise de fé, mas tem uma hora que a lógica fica do lado do sobrenatural, não tem jeito. Então teve uma hora que a Chris, né, a mãe, né, fala para ele, teve um caso aqui que letras surgiram debaixo da pele dela. E aí ele falou, não, mas isso é normal. Aí ela, normal onde? Na Transilvânia? Então, assim, tem uma hora que você precisa entender que aquilo não é normal, que aquilo não é possível. Tudo bem, mas teve um caso que ele pesquisa muitos casos. Teve um caso tal que a pessoa usou a unha e fez isso aparecer. Teve um caso tal que era fraude. Teve um caso tal que era uma doença. Teve um caso tal que era uma esquizofrenia. E assim, mais uma vez, vamos compreender por que a igreja tem tantos dedos, né, tanta delicadeza para lidar com esse assunto. Vamos lembrar que a igreja queimou um monte de gente, né? Queimou um monte de gente que não tinha nada a ver com pato, né? E toda a Inquisição, ela é uma grande vergonha, uma grande mácula na história da igreja, entre outras, e eles não querem repetir isso. Então, não pode sair exorcizando gente por aí, porque isso é perigoso, né? Então, a gente tem que olhar tudo com muita cautela. E, nesse caso, esse livro ele vai mostrar isso, ele vai mostrando todos os efeitos sobrenaturais, e para isso também teve uma pesquisa, né, de uma maneira paulatina, porque realmente não é assim, eu estou andando na rua e fui possuída por um demônio. Não funciona assim, sabe? É uma coisa paulatina. Então, tudo começa, por exemplo, com o tabuleiro Ouija, que aqui nem tem, engraçado, né? Eu acho que nem aparece no filme, não lembro de aparecer no filme, mas vou rever o filme. E o tabuleiro Ouija abre portais, então você já sabe disso. E desses portais vem qualquer coisa. Então, assim, começam com pequenas coisas,
um cheiro com partes frias, o quarto dela está sempre gelado, pequenos, ela já conversando com vozes, ela coisas sumindo, mudando de lugar. Então, assim, começam com pequenas coisas e uma hora, quando começa a ficar cada vez mais grave, a coisa sai do controle. No final, aí, mais uma vez, não é bem um spoiler, porque você começa o livro com o Padre Merrin e você nunca mais ouvia no livro, até aparecer de novo ele no final para fazer lá o exorcismo. E assim, não ficou claro exatamente o que aconteceu entre este demônio rancoroso e o Padre Merrin. Na verdade, a gente não tem a menor ideia do que aconteceu. Eu suponho que exista essa explicação em algum outro lugar, mas eu não encontrei, tá? Então ficou uma coisa meio no ar, né? Não ficou muito bem explicada. Essa situação é citada entre um diálogo deles e pronto, né? Mas uma outra coisa que me agradou muito nesse livro é o humor. Ele é muito bem humorado, como eu falei, os personagens eles são muito críveis, justamente porque eles falam como pessoas normais, eles têm vidas normais. Ele ficou muito consciente de pegar coisas normais. Poxa, essa coitada dessa criança possuída, tá sujando a casa toda, tá vomitando, tá fazendo coisas terríveis, assim, coisas super nojentas, e toda hora tinha gente lavando roupa, toda hora tinha gente. Então, toda essa coisa prática, né, da própria Chris, ela só quer um conhaque no seu café, ela precisa de uma bebida, assim, ter coisas simples, mas que você tem humanidade naqueles personagens, porque como essas pessoas iam se portar. Eu resenhei, fiz a crítica de 2 livros anteriores, você pode olhar aqui no canal, e foram 2 livros que eu considerei muito ruins pela falta de humanidade nos personagens. Porque eles não eram críveis, eles não eram consistentes, eles não eram bem construídos. E aqui é o contrário, esses personagens são muito bem construídos. Todos eles, todos os personagens são muito bons. Teve gente que achou o... Não, mas aí eu vou falar disso uma outra ocasião. Aqui, no caso, eu acho que quem não gostou desse livro, ou não gosta de terror, tá? Ou talvez esperasse alguma outra coisa, porque quando você vê o filme, por exemplo, eu vi, mas eu praticamente não tenho ele mais na memória, então é como se eu não tivesse visto. Então, para mim, foi um livro que eu sabia o fio condutor, é só você ler a sinopse, mas eu não tinha as lembranças do filme, das cenas, não tenho ainda, né? Quem já viu o filme, talvez tenha se apegado à memória do filme, à memória das cenas, e aí você vai ler o livro e você vê que o livro tem essa parte toda do filme fica mais pro final, né? E eu acho até uma coisa estranha, eu acho esse livro, essa história, infilmável. Eu olhei para ele, quando eu li, eu falei, meu Deus do céu, não dá para filmar isso aqui não, gente. Isso aqui é muito pesado, isso aqui é muito denso, isso aqui é muito palavrudo, isso aqui é muito blasfemo, isso aqui é muito desconfortável, tem cenas muito desconfortáveis, especialmente pelo fato da Regan ser uma criança. Então você fica assim, isso tá muito esquisito. Isso não vai ser filmado. Eu tô muito surpresa que tenha sido, tá? E foi um filme, caso vocês não saibam, que chegou a... Assim, é um dos filmes mais emblemáticos, não só do terror, do gênero terror, mas também do cinema. E é um filme que chegou a ganhar 2 Oscars e foi indicado a muitos outros, o que é muito raro para o gênero terror. O gênero terror é considerado quase um subgênero dentro dessa parte do cinema. E eu amo terror, mas ele não é um gênero que é respeitado pela academia. Então ele dificilmente ganha Oscar. É só você olhar quantos filmes de terror que você conhece que ganharam Oscar. Mas o Exorcista foi lá e pá, arrebentou este paradigma e abocanhou lá os seus 2 Oscars. Inclusive, o autor foi o que fez o roteiro adaptado para o cinema e, inclusive, ganhou, foi uma das estatuetas que ele levou para casa. The only hope. The Exorcist. Então, fica aqui a minha indicação para quem gosta de terror, quem gosta de suspense e quem gosta principalmente de uma boa escrita, de uma boa narrativa. Eu confesso que eu senti assim um climazinho, talvez essa tenha sido também parte da minha simpatia, especialmente pelo Legião. Eu senti um clima meio uma guerra de luz e sombras, inclusive me deu muita vontade de voltar a Senhora dos Salões de Mármore, que é a sequência. E eu sou grata, né, a esse livro por causa disso, mas eu senti um clima similar.
Não sei se quem lê os dois vai conseguir fazer isso, vai conseguir sentir, mas foi talvez o que o maior ganho que eu tive lendo esse livro foi justamente não só o prazer da leitura, mas ter lembrado muito de Uma Guerra de Luz e Sombras e poder ter essa vontade de voltar a escrever A Senhora das Sombras de Marvel. E este livro eu amei muito. E eu vou sorteá-lo. Mas, Ed, você tá tão desapegada assim, não tanto cara pálida, não tanto gafanhoto. Eu não tô tão desapegada assim, não. Eu vou doar esse, porque eu já vi que tem uma versão tipo luxo, que é tipo esse aqui, tá? Que tem capa dura, tudo coloridinho e tal. Então eu vou querer comprar justamente esta versão para ficar junto com o outro. Eu tenho, inclusive, já comprei o terceiro, que é a 9ª configuração, que é do mesmo autor, e tem também essa versão mais luxuosa. Então eu vou doar esse e, oportunamente, quando eu puder, eu vou comprar a outra versão para ficar bonitinho na minha biblioteca. Então esse daqui, se você não tem medo, se você tem coragem e se você gosta de uma boa literatura, pode concorrer a esse livro. Eu mando direto para sua casa, ele tá novinho, a única coisa que eu li, tá? Então só eu li aqui, e eu te mando pelo correio. É só para concorrer, como sempre, é só você se inscrever no canal, obviamente, e se inscrever no circulodefantasia.com, não tem BR. Lá você vai deixar o seu e-mail e semana que vem eu vou mandar um e-mail para a galera que tá nessa mailing dizendo que eu vou sortear e vou estar fazendo uma pergunta. E aí é só você me responder, tá? E dá uma olhadinha, eu vou avisar, eu geralmente dou 2 chamadas para as pessoas poderem ver, porque às vezes vai para a caixa de spam, a pessoa não vê, fica lá para trás. Eu sou danada para perder e-mail, né? Então, eu sou bagulheira até dentro da minha caixa de e-mail, fica muito de lixo lá. Então, para evitar isso, eu geralmente faço 2 chamadas. Então, você dá uma olhadinha a partir da semana seguinte, né, desse vídeo, que eu vou estar mandando. Ah, Ed, mas eu vi esse vídeo muito tarde, você já tinha feito sorteio. Você se inscreve assim mesmo e concorre aos próximos livros, que eu vou estar sempre sorteando livro aqui no canal. Tá bom? Então é isso, muito obrigada. E a próxima resenha vai ser de Legião. Aguarde. Um super beijo e até a próxima. Não esquece, curte e compartilhe se você está gostando do trabalho do canal. Nossos livros, meus livros, do Renato, da Linhas Tortas, estão todos disponíveis na Amazon.com.br, também no linhastortas.com, versão impressa. E se você quiser apoiar mesmo o canal, você pode contribuir com qualquer valor pela chave Pix que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um super beijo, deixa o seu comentário, porque isso alimenta a gente. Um beijo, tchau. I think Nancy has been repossessed.